Pessoal, nesse vídeo a gente vai mostrar como montar o que seria um podcast, né? Pode ser também uma matéria, né? Colocar uma locução e depois uma sonora, né? Você tem como montar isso também utilizando o Anchor, né? Colocar de forma subsequente alguns arquivos de áudio. Então, vamos colocar aqui, inicialmente aqui, tem esse trechinho, essa vinheta de abertura aqui, criada literando para como se fosse o início do nosso episódio, vamos dizer assim, podcast, né? Se fosse um podcast, né? Então vamos ouvir. Literando. Então clica no botão de adição, né? Naquele botãozinho de adição, e aqui está dizendo adicionar esse segmento ao episódio, né? Então sim, né? Clica, ele já vai colocar lá, né? Depois a gente poderia colocar o que de repente? A gente tem sons, intervalos, não é? Nos intervalos a gente poderia ouvir aqui algum efeito sonoro. Vamos colocar esse aqui. Então, soma, botãozinho de adição aqui. Ele cria, esse é um interlúdio, né? Ao episódio. Então, vamos colocar. Depois a gente pode voltar para a biblioteca. E aí tem uma locução aqui de Guimarães. Vamos ouvir. Que já está com a trilha em BG também. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Vamos colocar esse trechinho, botãozinho de adição, clica adicionar segmento. Tá? A gente também tem um trechinho de Suassuna aqui. E que tal entre o de Guimarães e Suassuna a gente colocar um novo interlúdio? Não, vamos colocar essa. Adicionar interlúdio ao episódio. Voltamos para a pasta biblioteca e vamos adicionar esse Suassuna ao episódio, que já está com uma trilha de BG, né? Lembra que eu falei que no cantinho esquerdo superior da aba do arquivo tem um símbolozinho musical, está mostrando que já tem uma trilha lá, né? Então a gente volta, sai da área de ferramentas e a gente vê como ficou como ficaram sequenciados os arquivos, né? Nós podemos no canto superior esquerdo pré-visualizar, né? O que seria, como estaria a nossa matéria ou o podcast com os arquivos sequenciados dessa forma. Então, Literando. O mais importante e bonito do mundo é isto. então é isso, pessoal. Os arquivos estão sequenciados, não é? Algumas locuções que também foram gravadas, elas foram colocadas incrementadas de trilha em BG. Você vê que tem um símbolozinho musical no canto superior esquerdo, não é? E assim você pode utilizar o Anchor para seja montar a sua matéria ou até mesmo produzir o seu podcast, não é? Existe a opção de publicar esse podcast que você fez. Lá em cima tem o botão publicar no canto superior direito.
E aí você pode criar o título do seu podcast, a descrição do episódio, né? Título, descrição. Você também pode colocar uma capa, né? Tem um lápis aqui para você adicionar, ou você tira uma foto, ou você escolhe uma foto existente se tiver algum arquivo de imagem já pré-produzido, né? O número da temporada, né? Do podcast e o número do episódio. De repente a temporada, se for anual, né? Não sei, por exemplo, um episódio por mês seriam 12 episódios anuais, e a temporada de 2020 fosse a primeira temporada, não é? E esse fosse o primeiro episódio, não é? Então, no mês de setembro seria a primeira temporada, segundo episódio. Assim você vai organizando o seu podcast. Uma vez feito isso, tem um botão embaixo aqui, publicar agora, e aí o Anchor coloca, inclusive no Spotify, o seu podcast. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, nós do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação nos colocamos à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que venha a surgir. Forte abraço a todos.